Então, na aula de hoje, a gente vai estudar o gênero mini-conto, certo? Primeiro, nós vamos fazer a leitura de 2 mini-contos e depois nós vamos analisar as características deles. Então, observem esse texto. Vó curava os dias tristes com bolinhos de chuva e esticava as manhãs leves com broas de milho. Cair da bicicleta dava engalinhada, perder um dente em sorvete de nata. E para a dor de saudade, vó, ela sabia que, para isso, não havia receita, pois durante anos tentara cozinhar a perda do vô, e jogou o soluçar do neto no ombro, tirando o amargo de sua boca e enganando o vazio. Então, reparem que essa história é bem sucinta, certo? Mas vocês vão ver que ela apresenta algumas semelhanças em relação ao gênero conto, tá? E algumas diferenças também. Antes de ver quais são essas semelhanças e essas diferenças, vamos ler mais um texto. Fim de papo. Na 22ª noite, Sherazade degolou o sultão. Vejam que esse mini conto é ainda menor do que o primeiro. Ele é composto apenas por 2 linhas, certo? Para que vocês entendam esse mini conto, vocês precisam ter conhecimentos prévios em relação à história da Sherazade e das Mil e Uma Noites. As Mil e Uma Noites são contos populares árabes, certo? Reunidos em um livro. Todos esses contos são unidos pela história da Sherazade, que é uma moça que vivia com um rei, com um sultão, certo? E esse sultão era muito ciumento e matava todas as esposas dele. E essa moça, para não morrer, então decide contar uma história por noite para o sultão. E a cada história ela deixa um link para a próxima. Aí o sultão fica curioso e nunca mata a moça. Esse mini conto faz referência a essa história das Mil e Uma Noites. Porque, a começar pelo título, está escrito fim de papo. Pode ser essa palavra pode estar relacionada a papo no sentido de garganta, ou seja, o fim da garganta do sultão, que foi degolado, ou ao fim da conversa, porque aí, como as histórias são a história original são as Mil e Uma Noites, esse conto fala da 22ª noite, em que a Sherazade teria então degolado o sultão, certo? Bem, quais são as semelhanças desses 2 textos que nós lemos em relação ao conto? Primeiro, eles apresentam os elementos da narrativa: espaço, lugar, tempo e foco narrativo, como vocês já conhecem. E também apresentam um enredo. Eles têm uma situação inicial, um conflito, um clímax e o desfecho. A diferença é que um é mais conciso, certo? Apresentando o que é apenas essencial, de modo que ele depende mais do conhecimento prévio do leitor. Ou seja, para que a gente entendesse aquela segunda história, qual é a situação inicial dela, o conflito, o clímax e o desfecho, a gente precisa necessariamente conhecer a história da Sherazade, senão nós não identificaríamos todos os elementos da narrativa, certo? Então, se a semelhança são essas, os elementos da narrativa e o enredo, a diferença é que um é mais conciso, apresentando apenas o essencial, e o outro depende e também depende mais do conhecimento prévio do leitor, certo? Além disso, uma terceira diferença que vocês podem perceber é que eles são divulgados nos meios digitais, certo? A nossa vida moderna nos impõe um ritmo mais acelerado, tá? De contato com as pessoas e mesmo com os livros. Portanto, essas histórias surgiram como uma maneira de proporcionar a leitura mais rápida, ok? Elas são muito comuns, inclusive, no Twitter. Mini-contos são muito comuns no Twitter. Bem, o mini-conto, então, é um gênero narrativo caracterizado pela curta extensão e pelo registro apenas do essencial, o que exige maior participação do leitor para compreender o que está implícito no texto. Ele pode ser publicado no meio impresso ou digital, mas, como eu disse, é muito mais comum no meio digital. Existe um estudioso da literatura chamado Marcelo Spalding, e ele disse que o mini-conto é um texto narrativo extremamente curto que deve conter nele as técnicas do conto, assim como um bonsai, que tem todo o feitio de árvore. Então, imaginem,
Vocês conhecem bonsais, são árvores pequenas. Mini contos são contos pequenos. Para ser um mini conto, ele precisa ter todo o feitio de conto, mas ele vai ser reduzido. Aí o Cortázar, que é um outro estudioso, outro literato, dizia que o romance, né, se a gente for comparar o mini conto com o romance e com o conto, o romance seria aquele gênero que vence por pontos, certo? Uma luta de boxe, ou seja, dura muito mais. Enquanto o conto vence por nocaute. E o mini conto seria o nocaute do primeiro soco que o cara dá no adversário. Então imagine, um mini conto, o cara vai para a luta. No primeiro golpe ele já derruba o adversário. Isso é um mini conto, tá? Bem, aí no livro de vocês têm algumas perguntas, na página 76. Eu gostaria que vocês respondessem as perguntas junto comigo, certo? Então, as perguntas são, vocês vão respondendo no caderno enquanto eu vou dando a resposta, tá bom? No caderno ou no livro. Pode responder direto no livro, porque tem um espacinho bom ali. Quais são as características desse gênero? Bom, vocês viram que é uma narrativa breve, que mantém os elementos de conto e que conta com a participação do leitor, ok? O que é preciso para que haja compreensão do texto? É preciso que o leitor leia as entrelinhas, ou seja, o que não está explícito no texto, como vocês viram no caso do texto Fim de Papo. E em que meio esse gênero é comumente publicado? Ele pode ser publicado em livros, mas é muito mais comum no meio digital, certo? Então era isso que eu tinha para falar sobre o gênero mini conto. Agora vocês podem fazer a interpretação